nós já estamos de volta, como tínhamos prometido, e mais uma vez a gente quer passar o número do telefone para possibilitar você de enviar a sua pergunta. Os telefones que nós temos à disposição aí, e você vai ter na tela também, é esse aqui, 3349-1015, e você pode chamar também pelo telefone 99347-0532. E como eu disse, nós temos muitas perguntas, então é bom começar o trabalho cedo, né? Muito bem, e nós vamos agora então para as respostas a essas perguntas que vocês nos enviaram. E nós queremos começar hoje o segundo bloco com a pergunta da Carmen Batista, lá do bairro Caiobá. O que nos pergunta a Carmen Batista? Saudação para o pessoal lá do bairro Caiobá, tá? Conheço mais ou menos, passei umas 3 vezes por lá. Pergunta da Carmen: o costume antigo de batizar crianças em casa é aceito pela igreja? Carmen, o que eu posso te dizer? Em muitos lugares do Brasil se criou realmente, tá, esse costume, um costume que é justificado, digamos, dentro de certas perspectivas bem localizadas, né? Em que situações? Na falta, por períodos onde a ausência do clero era muito sentida, no interior, né? Digamos assim, sobretudo no interior, onde o padre visitava Visitava a comunidade uma vez por ano? Mais ou menos assim, né? Se justifica também quando tem uma situação de emergência. Por exemplo, a criança adoece e não dá tempo de chegar o ministro da igreja. O que faz? Nesse caso, vocês sabem que o direito canônico faculta até um ateu a batizar, tá? Até um ateu pode batizar. Por quê? Se esse ateu estiver disposto a fazer aquilo que a igreja, na sua intenção, faz. Ele pode dizer: eu não acredito, mas já que é para fazer, né, eu faço então. Então veja, esse costume se alastrou e muitos lugares ainda continuam fazendo, tá? Mas oficialmente o que a igreja pede? Que não é o lugar mais adequado, tá? Por quê? Porque tem a comunidade. O cristão, quando é batizado, ele se insere dentro de um corpo, dentro de uma comunidade, dentro de uma igreja. E você precisa, inclusive, na sua comunhão com a igreja, seu nome é registrado em um livro, que não são só questões burocráticas. Por exemplo, quando você se casar, depois que passou o tempo, é registrado lá no seu livro de batismo, vem uma comunicação de onde você casou, e é registrado na aba do mesmo registro do seu batismo: fulano de tal casou-se. Isso porque você vai dizer: ah, mas é uma burocracia. Não, sabe por quê? Porque na hora que, vamos supor que alguém maliciosamente queira esconder que teve um primeiro matrimônio, por exemplo, né? Vocês vejam que essas burocracias, às vezes elas são necessárias. Então, tem um registro dentro de uma comunidade. Por quê? Porque você é parte de uma igreja. Como é que você vai fazer parte de uma associação se, na verdade, você vive uma vida paralela, né? A mesma coisa, digamos assim, vale para a vida em comunidade, em igreja. O lugar de batizar é na comunidade. Até porque, não sei se vocês sabem, é a família que pede o batismo. A criança é apresentada à comunidade, ao ministro. De certa forma, nós podemos dizer que não é o padre que vai lá na família e fala assim: ó, vocês têm que batizar a criança. Isso tem que surgir o quê? Do seio da família. Então a família pede à comunidade, solicita à comunidade. E vejam que o ritual dentro da comunidade ele é riquíssimo. Pode ser feito dentro de uma celebração eucarística, pode ser feita depois, mas tem toda uma simbologia bela, porque num tempo onde às vezes a gente quer um Cristo e não quer a igreja, tá? Tem muita gente fazendo assim, né? Quero Cristo, mas não quero a igreja. Não. Ah, o meu Deus lá em casa, eu não vou à igreja. Claro, com as justificativas, todas elas mais que fundamentadas, porque às vezes a gente sabe da dificuldade de viver em comunidade, porque às vezes a gente sabe que nós, membros da igreja, somos pecadores, que dentro da comunidade tem situações muito complicadas, contra testemunho. É verdade, mas isso ainda não justifica o fato de que a comunidade é o corpo de Cristo. Então os membros têm que estar unidos entre si, têm que se apresentar diante da igreja. Até porque, como é que você vai alimentar a fé dessa criança depois? Se você mesmo não participa da igreja, se você mesmo não está inserido na vida sacramental da igreja. A gente tem que terminar o tempo da evangelização sacramentalista. Eu tenho que dar o sacramento porque, se essa criança morrer sem o batismo.
Mas essa criança nunca vai morrer sem um batismo. Por quê? Vamos supor que ela não foi batizada no rito normal. Mas bastava uma avó, bastasse uma mãe, bastasse um tio que desejasse no profundo do seu coração que essa criança tivesse sido batizada, ela vai morrer batizada. É o batismo de desejo. Então a questão não é superstição, a questão é fé. É a fé que está em jogo. Se o sacramento nos convida a uma vida em Cristo, essa vida é vivida em comunidade. Ah, por que a gente vive às vezes chamando a atenção dos movimentos? Por que às vezes a gente chama a atenção das comunidades? Para viver em comunidade. É a comunidade, gente, com todas as dificuldades que a gente sabe que tem, mas é a comunidade o chão onde a gente amadurece a fé. A comunidade é o lugar natural. Como a família é a célula originária, o lugar natural do desenvolvimento da personalidade de uma criança, a comunidade é o lugar natural onde a fé amadurece, cresce e se desenvolve até alcançar um nível de maturidade, de modo que a pessoa se sinta um cristão plenamente convicto da sua fé e que vive em conformidade com essa mesma fé. Então, batizar em casa é absolutamente desaconselhado pelos vários motivos eclesiológicos, comunitários então, proibido num caso de emergência? Não, não é. Num caso de emergência, em circunstâncias bem prescritas, tá? Eu estou dizendo assim, circunstâncias bem localizadas, isso pode ser feito, tá? Mas não é o que a igreja ordinariamente pede de cada um de nós. Leva para a comunidade seu filho, sua filha, apresente ao Senhor, apresente ao templo, ao sacerdote, ao ministro, né? O ministro da igreja que está ali, porque a igreja quer acolher seu filho, tá? Carmen, é isso, tá? Se quer uma resposta, é isso. Desincentivo muito a prática, tá? Digamos assim, para não dizer que é praticamente proibida, né? Muito bem, vamos passar para a pergunta agora do Vitor. O Vitor, lá do Jardim Itamaracá. Vitor, obrigado pela sua participação, saudação afetuosa para todo o pessoal lá do bairro Itamaracá. Deus esteja iluminando todos aí do bairro. A pergunta do Vitor, o que é a nulidade matrimonial? Se eu estiver separado e namorando, posso comungar? Olha, Vitor, vamos por etapa. Primeira pergunta do Vitor. O que é a nulidade matrimonial? A nulidade matrimonial é um processo canônico, eclesial da igreja, com tribunal, com advogados de A e B, um processo jurídico canônico, tá? Que é oferecido para as pessoas que já tendo concretizado um casamento, um matrimônio sacramental dentro da igreja, depois de um processo de separação ou dito um divórcio civil, querem regularizar a sua situação com a igreja porque identificaram, tá? Identificaram na raiz da celebração desse sacramento elementos essenciais que comprometeram a sua realidade. Significa o que é um processo de nulidade? Vai dizer assim, ao contrário do que o padre disse, o que Deus uniu, o homem não separe. Lembra dessa frase? A nulidade vai dizer que aconteceu tudo bonitinho. Tava o padre, tava o noivo, tava a noiva, tava padrinho, madrinha, todo mundo. Tava linda a igreja. Mas não teve vínculo. O que aconteceu? Deus não uniu. Deus não uniu. Mas não uniu por quê? Você sabe quem que é o ministro? Os ministros do sacramento do matrimônio? O padre? O diácono? Os noivos são os ministros do sacramento do matrimônio. Por exemplo, olha, eu no fundo, né, eu vi esses tempos aí, tá? É uma situação hipotética. Eu me casei, mas no fundo, eu estava com muita pressão da minha família, porque eu estava grávida, tá? Estou contando um relato, tá? E a pessoa estava grávida e ela percebeu, assim, aos poucos, que o preço que ela ia pagar, olha só, o preço que ela ia pagar não casando, seria muito menor do que o preço que ela ia fazer se ela continuasse ali se posicionando contra o casamento. Então essa pessoa, só que ela tem que provar isso, tem que ter testemunha, o processo ouve as testemunhas, o processo ele está muito mais, aspas, simplificado, mas não vamos entender simplificado de maneira superficial. Hoje esse processo ele tem diminuído, ele tem levado de 6 a 8 meses, é muito mais simplificado o processo. Agora veja, Vitor, a grande maioria do nosso povo não sabe disso, tá?
A grande maioria do nosso povo não sabe que existe. Mas é um processo de divórcio, padre? Não. Nulidade é um termo que não é um termo apropriado para falar, mas é o que tem. Não se acha um outro, tá? Porque não é que anulou o casamento, é nulidade, não é a anulação. Porque anula-se algo que aconteceu. Na verdade, não aconteceu. É nulo, declarado. É uma declaração da igreja, tá? A igreja declara que Deus não uniu. Não uniu, tá? Porque faltaram elementos essenciais, tá? Então esse processo, como que você procura? Vai na paróquia, procura o padre, procura informações. Aqui na Arquidiocese de Campo Grande tem o Tribunal Eclesiástico, Rua Abílio Barbosa, bairro São Francisco. Ali você vai obter todas as informações. Vai ter gente lá até esperando você para dizer assim, olha, provavelmente eu não entraria com o processo porque você vai perder tempo. O seu matrimônio tem todas as indicações de que o vínculo se estabeleceu e o casamento existiu. Ou eles vão dizer, não, pode entrar com o processo, tá? Que realmente tem todos os indícios de que seu matrimônio é nulo. Quer dizer, não é o seu matrimônio porque na verdade não teve o matrimônio. Por isso não é divórcio. Divórcio é um matrimônio ratificado que vem rompido. Aqui a igreja está dizendo no processo de nulidade não existiu matrimônio. Tá? Apesar de que estava todo mundo lá, todo mundo bonitinho. Eu já fiz casamento maravilhoso, né? É claro que eu observei que o noivo, né? Hoje em dia a igreja tem que estar muito atenta, sobretudo nos processos de preparação para o matrimônio. Né? Percebi que aquele noivo não estava muito empolgado, né? Mas, infelizmente, o tempo, a correria de padre e da igreja, a gente vê muito superficialmente isso. Mas, gente, durou 4 meses. 4 meses, tá? 4 meses. Então, temos muitos erros, então, como comunidade, de acompanhar os casais, os noivos, né? E tem gente, até ouvi de uma senhora esses tempos, né? Isso acontece nas nossas... Uma comunidade lá da China, tá? Aqui não acontece não, tá? O que ela falou? Ela falou, na hora que eu mais precisei da igreja, padre, eu bati na porta de padre, na porta de comunidade, o que era para salvar meu casamento, não tinha ninguém, não consegui ninguém. Não consegui salvar meu casamento. Agora tem membros da igreja que lembram de mim. Sabe como lembram de mim? A divorciada. Eu não tenho mais nem nome. Agora você pensa, com que cara o padre, cara de tacho, eu fico. Porque você vai responder o que para essa senhora? Você vai responder o que para ela? Tá? Porque ela procurou ajuda. Eu acompanho casais das equipes de Nossa Senhora, Vitor, já que você está falando de nulidade. O que é de gente que testemunha nas equipes de Nossa Senhora? Se não fosse o movimento, eu não estava casado. Se não fosse o movimento, eu não estava casado. Gente, tem muitos casais em crise, que os casamentos poderiam ser salvos. Mas nós nos ausentamos. Então é uma igreja, Papa Francisco tem falado, com cheiro de ovelha. Significa a igreja sentir a dor dos casais. Até dos casais de segunda união. Tá? Até dos casais de segunda união. O que aconteceu? Não deu para desfazer o vínculo anterior. Não tem mais como reconstruir o casamento anterior. Gente, vamos pôr os pés no chão, pelo amor de Deus, né? Vamos colocar os pés no chão. Meu Pai do céu, quanta complicação a gente inventa, né? Eu acho que Deus vai ser tão mais simples. Deus vai ser tão mais simples, né? E a segunda parte, nós já estamos caminhando quase para o final desse segundo bloco, Vitor. O Vitor pergunta, se eu estiver separado e namorando, posso comungar? Olha, Vitor, eu vou te dizer assim a grosso modo, tá? Nós não vamos ter muito tempo para refletir sobre isso agora, mas eu diria o seguinte, o fato de você estar separado e você estar sozinho, tá? Não configura a impossibilidade de você ir para a comunhão, entendeu? Vamos supor, você separou-se, mas você só separou-se os corpos, mas você não está unido, digamos, a uma outra pessoa. Então isso não te impede de comungar, tá? Surgiu uma nova pessoa, o que pode acontecer? Pode, gente. No País das Maravilhas, esse homem o que seria nesse País da Maravilha? Ah, vai viver celibatário para o resto da vida dele. Não, celibatário sou eu. E com muita dificuldade, né? Que todo mundo tem as suas dificuldades, não é? Então, mas ele não tem a vocação. A vocação dele é casar-se. É um matrimônio. Tá? E daí o que essa pessoa faz? Vai querer reconstruir sua vida. Eu não vou tirar pedras nele. Mas só que eu vou dizer para ele a verdade. Olha, por enquanto você não regulariza a sua situação, comunga da palavra de Deus, é o pão da palavra. Comunga espiritualmente. Eu sei de gente que a eficácia, o fruto do sacramento na sua vida é quase zero e é casado. E vai lá comungar todo domingo na missa. Quer dizer, a parte o juízo, o julgamento que eu posso estar fazendo.
Mas olhando de modo geral, não estou pensando, pelo amor de Deus, em nenhuma pessoa aqui. Mas eu estou dizendo, quantos frutos, né, de pessoas que abraçam os grandes dons que o sacramento da comunhão nos oferece. Então, tem gente que faz uma comunhão espiritual e eu digo, hein, consegue ser profunda, hein? Tá? Não é o ideal? Não é. Tá? Não é o ideal. Mas vamos devagar, né? Você não deixou de ser filho de Deus, amado, amada, né? A igreja te abraça, te acolhe, chora com você a frustração do primeiro desenlace. Poxa, que pena, não deu certo. O que você aprendeu com isso? Bola para frente, vamos seguir a vida, né? Mas, se você pode regularizar isso, é claro que a igreja vai pedir para você ter um pouco de paciência, né? Por conta de diversas outras implicações que tem aí no meio. Mas a abordagem não é de quem fica atirando pedras, mas de quem quer ajudar pastoralmente a pessoa a fazer um caminho progressivo de melhoria, né? O ótimo, às vezes, pode ser inimigo do bom, né? Então, a gente tenta o que pode, o máximo possível. Redução de danos, vamos assim dizer. Gente, nós vamos para o nosso intervalo, mas fica atento aí que daqui a pouquinho tem perguntas, olha, que são perguntas bem apropriadas para esse momento. Gente, nós voltamos já. Fique aí, não saia daí.